felicidade muito grande de vir, rever os amigos e estar presente aqui de novo. E não poderia ser com outro tema já para a gente iniciar, né, para eu voltar, para eu retornar presencialmente para essa casa, com um tema que é tão bonito, tão importante, tão interessante de ser falado, que é fora da caridade não há salvação. Quando a gente pensa na caridade, eu não consigo desassociar o espiritismo da caridade. Apesar de que muitas vezes a gente vai se distanciando um pouquinho de algumas formas de sermos caridosos, mas espiritismo e caridade estão totalmente vinculados. E se não estão, é porque a gente está indo no caminho errado e a gente tem que se ajustar. Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe para vocês um livro que particularmente eu gosto muito e já li muito, reli muito e ainda preciso reler para entender mais, para absorver mais das ideias e das informações ricas que ele contém, que é o livro Boa Nova. Esse livro traz muitas histórias sobre pessoas reais que tiveram contato com o Mestre Jesus e que foram tocados não somente fisicamente, mas principalmente no íntimo, no espírito. Então que nós possamos, assim como os personagens do Boa Nova, que nós possamos ser tocados também pelas histórias que a gente ouve. Imaginemos que nós estamos ouvindo o Mestre, que nós estamos partilhando do mesmo ambiente que ele. Afinal, todos nós estamos aqui para isso e todos nós estamos presentes nele e ele deve estar presente em nós. Então, que nós possamos iniciar hoje com uma leitura que eu quero fazer para vocês sobre Jesus lá em Samaria. Quando a gente ouve falar dos samaritanos, é porque eles viviam nesse lugar chamado Samaria. Tem uma partezinha no capítulo que fala sobre Jesus na Samaria, que é onde ele encontra uma mulher que está num poço, indo pegar água. E tem duas coisas aí que são base dessa história. Primeiro, que os homens não falavam com as mulheres, não podiam. E segundo, que a mulher era uma samaritana, então não podia falar de jeito nenhum. E Jesus se aproxima dela. Quando ele se aproxima dela, a gente já vê que o homem era diferente. Era totalmente diferenciado dos que ali estavam, que não ousavam se aproximar. E ele não só se aproximou dela, quanto ele acolheu, ouviu o íntimo dela e deixou ela confortável para se sentir acolhida. Porque até para sermos acolhidos a gente precisa se sentir confortável. A gente não se sente realmente abraçado com alguém que não nos dá esse conforto. Eis uma forma de caridade, né? Que Jesus já começou praticando aí nessa história. E aí, na conversa que ele teve com ela, ele edificou muitos pensamentos, ele transformou aquela mulher de alguma forma. Depois, voltando para o ambiente em que estava com os discípulos, né? Os discípulos dele se aproximaram, e um em particular, o Filipe, depois de terem tido contato com várias pessoas, dele ter falado para muita gente e de estarem chegando muito mais gente para falar com Jesus, Filipe se aproximou dele e falou o seguinte: Mestre, por favor, aceitai um pedaço de pão. É indispensável cuidardes do sustento, descansar e comer. Era um cuidado, né, que o discípulo tinha ali, era um cuidado. E aí Jesus falou: não te preocupes, Filipe. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. E aí ele perguntou: qual, mestre? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar sua obra.
E lá mais para frente, o discípulo, o Filipe, ele começou a refletir sobre aquilo. E aí, Tiago e André se aproximaram e ouviram esse diálogo que o mestre estava tendo e disseram, empolgados, que eles estavam ali sim para conquistar mais pessoas. Para conquistar mais pessoas e para levarem a boa nova para grande número. E aí Jesus disse o seguinte: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano, o êxito nessa tarefa aqui no mundo, pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Jesus estava fazendo todo aquele trabalho. Ele falou que os discípulos ainda não entendiam qual era o tipo de alimento que ele realmente precisava. O alimento que ele precisava era o que ele conseguiu ter. Era o sustento que ele conseguiu ter ajudando aquela samaritana, confortando-a, amparando-a. A fome que ele disse não sentir era aquela fome da materialidade. Ele disse que já estava sustentado, porque o que sustenta é a força do Pai, é a força que vem do nosso Criador. Claro que nós precisamos nos alimentar, não é? A gente precisa do pão, precisa do material. Mas o que ele quis passar nessa mensagem é que a gente tem que se importar com essas tarefas como se fossem nosso próprio sustento. Porque a partir desse sustento é que nós vamos conseguir aproveitar melhor os outros. E sem pensar nas vitórias imediatas, nas vitórias imediatistas, aquelas que a gente quer para esse mundo, para o agora, para o já. A gente tem essa mania. E quando a gente fala de caridade, a caridade nós estamos aqui praticando como se fosse aquele trabalho de formiguinha. A gente não consegue mudar a realidade de um lugar agora, do dia para a noite ou de uma hora para outra. Então isso requer paciência, requer foco no trabalho que o nosso Pai, o nosso Criador, nos trouxe, nos mandou para cá para que a gente fizesse. Juntos, fortificados. Por que Jesus não fez o trabalho sozinho? Porque ele precisava que mais pessoas se juntassem, mais pessoas, mais corações se juntassem naquela tarefa. Porque sozinho ele não iria fazer nada. Ele não iria surtir o efeito que outras pessoas, principalmente sendo pessoas do mesmo ambiente em que aquelas outras onde eles passavam viviam, que dariam o exemplo de que eles poderiam sim participar daquele movimento, participar daquela vida em comunhão com o Mestre. Então a caridade, ela é trazida para as nossas vidas de forma gradual e ela é levada para a vida das outras pessoas também de forma gradual. Isso é paciência, coisa que muitas vezes nós não temos, mas que é necessário. E a gente precisa aprender a ter, até para ser caridosos conosco mesmo. Quando a gente fica impaciente, a gente perde todo o foco. Eu digo isso por muita experiência. A gente perde, a gente vai saindo do eixo. Mas aí precisamos parar, respirar, olhar para nós, dar aquela pausa e ajustar a rota, modificar o caminho se for necessário. E isso começa dentro de nós. E a caridade para com nós mesmos. Quando a gente vê essa passagem aí de Jesus na Samaria, a gente vê que ele está falando de uma sustentação que é a firmeza real. Não é aquela firmeza que nós estamos acostumados a querer ter aqui. Então, que sejamos ambiciosos no bom sentido, ambiciosos na busca pela firmeza real. Outra passagem dessas histórias que eu quero ler para vocês, quero trazer aqui para que a gente possa refletir, é quando Jesus encontra lá no comecinho das caminhadas dele, ele estava indo em busca dos apóstolos, ele já sabia quem era.
mas ele estava indo pescar, os pescadores. E ele encontrou, dois rapazes, dois irmãos, e eram filhos de um homem chamado Zebedeu, Tiago e João. E eles precisavam da permissão dos pais, porque eles eram muito jovens, precisavam da permissão dos pais para seguirem Jesus. E Jesus, de forma muito generosa, de forma muito acolhedora, foi na casa deles falar com o pai e com a mãe. A princípio eles ficaram preocupados, ficaram um pouco perturbados com aquilo, como é que os filhos iam viver, como é que aquilo ia acontecer, e duvidavam, porque tinham muitas vozes que falavam que Jesus era um charlatão, que era uma pessoa que não servia para aquela sociedade, que só estava querendo se aproveitar das pessoas. E aí Jesus, ele foi conversar com Zebedeu e conseguiu convencer a família de que ali era um bom lugar, de que estar ao lado dele seria benéfico. E aí o que foi que aconteceu? Zebedeu e os filhos, também falaram que estariam sim dispostos à obra e que aumentariam o número de pessoas que ali iriam partilhar daqueles momentos que iam seguir. E aí Jesus disse assim: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Vejam só, um dia isso será para o mundo inteiro, mas enquanto não é, a gente deve esmagar a serpente. Essa analogia da serpente é uma coisa que é ruim. Essa serpente que está sobre os nossos pés, dos nossos próprios pés. Então nós temos que nos melhorar primeiro. E aí Jesus lá na frente diz assim: quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para etronizar a tirania, para corroborar, para afirmar a tirania, Quem será maior perante Deus? Essa multidão? Esmagando os pequeninos? Ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Então, o que será melhor e maior? A coisa que coloca muita gente dentro de um mesmo espaço, ou um homem só que consegue salvar a muitos? A caridade também é assim. Às vezes a gente quer fazer muito para muitas pessoas, mas a gente esquece de que nós podemos salvar aquelas 5 ou 6 que estão no barquinho que a gente está carregando, que a gente está guiando. Então é algo que a gente precisa refletir diariamente, todos os dias. A gente costuma muito olhar para fora, mas a gente não vai olhando para os que estão ao nosso redor. A gente quer fazer coisas para os que estão externos ao nosso convívio, mas a gente esquece de olhar para aqueles que estão ali precisando. Então, muitas vezes, queremos abarcar o mundo, queremos reunir multidões, quando existem seres que estão ali, precisando de nós. Então, a caridade é essa. Um dia, sim, a verdade cristã, ela vai abarcar o mundo. Esse conceito de caridade que Jesus trouxe, ele vai abarcar o mundo. Muitas pessoas vão aderir. Mas por enquanto, que façamos a nossa parte e esmaguemos a serpente que está debaixo dos nossos pés. Que a gente aniquile o mal que está debaixo dos nossos pés primeiro. Para que a gente possa querer que grandes multidões estejam ao nosso redor, praticando a mesma coisa que nós. E aí Jesus continua: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou.
nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Olha o olhar que ele tinha para as pessoas. Se um companheiro de luta cair, não foi ele que caiu, foi o mal que tombou ali. Esse companheiro, para nós, ele sempre estará de pé. E se ele esquecer disso, a gente tem que relembrar. E dizer, olha, vem aqui, o seu lugar não é aí junto com o mal. O seu lugar é em pé. Porque nós estamos juntos na luta. Quantos de nós estamos fazendo isso com as pessoas? E é uma coisa tão simples, né? Aparentemente, uma pessoa está triste, você vai lá e consola. Ela está com algum problema, você vai lá e aconselha. É simples e a gente tem que praticar. Porque a gente não pode esquecer que se um cai, a minha mão também vai estar lá sendo puxada. Porque nós estamos juntos. Então que nós relembremos isso. E aí ele continua: estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância, a voz do nosso Criador. Então ele diz, nós estaremos juntos, não é vocês estarão juntos. Ele se inclui nisso, estaremos juntos na tempestade, porque é aí que a voz do Criador ela fala com mais firmeza, mais retumbância. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis e nós edificaremos o reino das venturas sem fim no íntimo dos corações. Então ele não promete jamais na Boa Nova facilidades. E a prática do amor, a prática da verdade e a prática da caridade, elas não são coisas fáceis. Mas ele não quer isso. Ele quer que a gente tenha força e firmeza. Nenhuma ovelha se perderá sem que o pastor volte para buscá-la. Lembram dessa história da ovelha? Que nenhuma vai se perder? Mas Jesus reconhecia que nem todas fariam naquele momento parte do rebanho de uma vez só. Ainda assim, ele deixava os corações amigos cheios de esperança e encorajamento para prosseguir na caminhada, que poderia ser muito árdua, mas nunca solitária. O que é preciso para a gente ser salvo? Porque nós estamos falando de caridade e no item, o qual, os itens que a gente está comentando aqui quando a gente fala de fora da caridade na salvação, ele já entra aí com essa pergunta. O que é necessário para obter a salvação? O que é necessário para ser salvo? Quantos já perguntaram isso? O que é que eu preciso fazer para ser salvo de uma situação, para ser salvo na minha vida, para ser salvo de alguma coisa? Eu preciso ser salvo. Essa salvação que a gente tanto busca é a paz que só o Evangelho e Jesus pode nos trazer nesse momento. E aí, eu elenquei aqui algumas coisas, são bem simples, vocês vão ver. Jesus fala assim: possuir o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Quando ele fala isso, ele fala para as pessoas que foram boas, que praticaram as coisas boas. Mas quais são essas coisas boas? Ele vai falando, ele diz: porque eu tive fome e me destes de comer. Uma forma de caridade, que é o alimento material, que a gente pode dar para as pessoas, né? Ah, mas imaginem, bate uma pessoa na porta da casa de vocês. Ah, mas eu não tenho comida aqui, não tenho um alimento fechadinho. Minha gente, vocês acham que as pessoas que estão precisando de comida se importam se o alimento está lacrado ou não? Nós queremos oferecer o melhor, obviamente. Mas se você não tem muita coisa ali, mas você tem um saquinho que você pode colocar um punhado de arroz e entregar para aquelas pessoas, isso já vai ser muito, porque é o que você pode oferecer na hora. Vai alimentar, vai sustentar fisicamente aquela pessoa. Claro que nós temos que ter boas intenções, e isso vale muito. Mas aí ele continua: eu tive sede e me destes de beber. É o sustento para o corpo que está sedento. Alguém já passou uma situação de sede, muita sede, na rua? Na nossa cidade não faz calor, né?
A gente anda no centro, em época de verão, agora não, tá todo mundo gostando, todo mundo no friozinho. Mas quando a gente está no centro de Arapiraca, no verão, fazer que nem o povo fala, no pingo do meio-dia, se você não tiver uma garrafinha de água, você vai experimentar muita sede. Imagine uma pessoa experimentando essa sede diariamente. E não tem, muitas vezes, aquele físico bonitinho, as roupas limpas, o cheiro agradável. E quando ela chega perto das outras para pedir água, o que é que a gente vê as outras pessoas fazendo geralmente? Se afastando. Imaginem sentir sede constantemente. Então, quando Jesus fala isso, possuís o reino dos céus, possuís o reino que foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive sede e me deste de beber. É um copo d'água. Eu nunca esqueço, teve um dia que eu estava saindo de casa para trabalhar, nunca esqueci. E eu estava muito atrasada, e era uma coisa muito importante, eu não podia atrasar nada. E eu já precisava sair. E passou uma menina, eu já estava assim, em cima da moto, já tinha ligado para sair. E ela passou e pediu um copo d'água. Eu já tinha fechado a casa, já tinha fechado tudo, já estava saindo. E aí eu falei para ela que eu não podia dar, porque eu estava atrasada. Gente, isso me perseguiu por tanto tempo. Eu não fiquei bem o dia inteiro. E todas as vezes que eu lembrava dessa situação, eu ficava extremamente desconfortável. Eu ficava tentando fazer de tudo para compensar aquilo. Porque é muito ruim. É muito ruim. Então eu posso estar atrasada do jeito que for. Se alguém me pedir cedo, eu vou voltar, vou pegar a água, vou abrir o que precisar abrir, fechar o que precisar fechar. Mas eu vou fazer isso. Porque aquilo provavelmente para ela não foi nada. Ela pediu a água, foi nas outras casas, alguém na frente pode ter dado água para ela, ela seguiu a vida. Mas para mim, ficou sempre. Então a gente não pode deixar passar essas oportunidades. Era Jesus ali que estava me pedindo água. E a gente também não pode ficar preso, né, nesse passado, nessa coisa, nessa situação. Então que nós sustentemos as pessoas. E aí ele continua, eu tive necessidade de alojamento e me alojastes. É um abrigo, todos nós precisamos de abrigo. Eu estive nu e me vestistes. Gente, a roupa, como é bom a gente ter uma roupa limpinha, como é bom a gente saber abrir o nosso guarda-roupa e ver lá que está tudo organizado. Você vai sair, você usa a sua roupinha, você tem o seu dinheiro para comprar mais. Mas tem muita gente que não tem nada. Estive doente e me visitastes. Eu nunca fui a um hospital, a algo assim grande, né, com um grupo, mas eu lembro que uma vez a minha afilhada, ela precisou ficar internada e nós estávamos lá, eu estava ajudando a minha prima com ela, ficando, né, ajudando da maneira que podia, e tinha uma mulher que estava com um bebezinho, filhinho, e precisava de cuidados. Às vezes ela precisava ir ao banheiro, não conseguia, porque era bebezinho e tal. E a gente que estava em dupla, tinha uma pessoa sobrando, né? Tinha 2 braços sobrando. Então, às vezes, a gente ficava ali com o bebezinho enquanto ela ia ao banheiro, enquanto ela precisava fazer alguma coisa, ajudava quando precisava dar algum remédio. E quando chegava uma visita, era tão bom, porque ela se sentia assim, ela respirava. Imagine se as visitas, se quando nós ouvirmos falar de uma pessoa doente, não ir até os hospitais, fazer visitas para as pessoas que muitas vezes não recebem nenhuma, ou porque não podem, ou porque não tem ninguém. Quão importante é as pessoas não se sentirem sozinhas. Um amigo nosso que a gente não vê há muito tempo, agora eu espero que a gente já comece a poder ir, né, visitar os amigos e
acolher os amigos, mas que a gente possa fazer isso, porque Jesus falou que nós todos, vamos possuir o reino que já foi predestinado para a gente a partir disso. E ele diz: estive na prisão e viestes me ver. Quem nunca esteve numa prisão? E prisão que eu falo aqui não é só a prisão que tem as grades, não. Mas a prisão daqui também. A prisão daqui. E quantos fomos olhar pessoas que estão nessas prisões, que têm as grades e as prisões internas nossas? Que nós possamos também pensar sobre isso. Esse é o conforto moral. É a esperança que a gente está dando para as outras pessoas, de que elas podem ser mais e elas podem alcançar mais. E aí, quando Jesus fala sobre esses tipos de caridade, as pessoas justas que já fazem isso de boa intenção, com essa pureza, né? Elas perguntam: Jesus, mas quando foi que eu fiz isso por você? Quando foi que eu te dei de vestir? Quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu fui te visitar? E ele diz o quê? Todas as vezes que vocês fazem isso para um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. E não é que a gente vai se ver como seres superiores, como humanos superiores, e a gente sempre vai ajudar os pequeninos. Não é essa superioridade que ele quer. Mas sim o entendimento nosso de que nós somos iguais e estamos em situações diferentes. Porque precisamos ajustar coisas diferentes. Então que nós, ao olharmos para um irmão que está desfavorecido de alguma forma naquele momento, que a gente possa ir lá e ajudar. Porque é a ele que nós estamos ajudando. E como é que a gente consegue isso? Primeiro, através da prática. Essa prática, ela vai gerar hábito. O hábito é quando a prática ela já está internalizada em nós. Às vezes a gente constrói o hábito de almoçar 12:30. Às vezes a gente constrói o hábito de ir dormir 10 da noite. Porque a gente repete. E isso fica automático. A caridade é para ser automática, olha só. O olhar bondoso para as pessoas é para ser automático. E a gente faz isso como? Praticando. Primeiro a gente tem que começar pensando, racionalizando e pensando: eu vou fazer isso porque eu preciso, eu vou fazer isso porque eu preciso. E isso depois vai virando comum, a gente nem vai pensando mais. E aí, as pessoas que não fazem isso, que não criam esses hábitos, dizem: Jesus, mas quando foi que eu não te dei de comer? Quando foi que eu não te dei de vestir? Quando foi que eu não matei a tua sede? Porque a gente fica imerso em outro mundo e a gente começa a não perceber quando nós não fazemos as coisas. Essa história que eu contei da menina que me pediu água e eu não dei. Na hora, sim, foi automático. Tô atrasada, preciso ir, me desculpa. Pronto, fui embora. Porque aquilo não estava construído na minha mente. Esse hábito de oferecer alguma coisa não estava internalizado. E a gente precisa mudar, precisa virar a chave e nos voltar para o que é verdadeiro e bom. O que é possuir o reino? E quem irá o possuir? Aí vem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do bom samaritano. Basicamente, o que foi que aconteceu? Jesus conta, né? Que tinha um homem que estava passando por uma estrada e alguns ladrões o abordaram, o machucaram, feriram e roubaram suas coisas e ele ficou caído. Primeiro passou o sacerdote. O sacerdote fez o quê? Olhou, nossa, passou direto, não é meu problema. Depois passou o levita. Ele olhou, não é meu problema, vou embora. Aí veio o samaritano. O samaritano era tido como um herege, como
um povo que não acreditava nas coisas certas e não eram bons. Aí o que foi que o samaritano fez? Chegou perto do homem, tá quase morrendo, vou levar. Colocou em cima do cavalo, foi embora, cuidou, colocou remédio nas feridas, levou para uma pousada, pagou a estadia do homem e ainda disse para o dono lá da estalagem: quando ele acordar, tudo que for necessário para ele, me diga que eu pagarei. E era o herege. Aí Jesus fala, né, para o doutor da lei que estava perguntando quem era o próximo que ele precisava ajudar, como é que ele podia ajudar. E Jesus falou: quem é o maior então aí? É o doutor da lei, o sacerdote? É o levita? Ou é o samaritano herege que o ajudou? E aí ele diz: o samaritano. O que é que ele quer falar com isso? Que não importa. Jesus coloca o samaritano nesse lugar mais alto, porque realmente não importa o que você tem, não importa como você pensa, não importa qual religião você segue, não importa o que você acredita. Se você é capaz de realmente fazer o que é necessário pelas outras pessoas, é você que é o maior perante Deus, perante o divino. E aí a gente poderia trazer essa história, né, colocar no lugar desse samaritano, colocar um irmão nosso que é ateu, né? Eu ouço muitas pessoas falando: aquele fulano lá não acredita em Deus, como é que ninguém não pode acreditar em Deus, como é que isso é do demônio? Mas muitas vezes esse ateu que não acredita em Deus é o que mais pratica a caridade. É o que mais pratica a lei de Deus, que a gente tanto estuda e muitas vezes a gente está derrapando. Então, que nós paremos de julgar é outra forma de caridade. E comecemos a fazer melhor. Não tem aquela historinha? Se você está julgando o outro, por que você não vai lá e faz melhor que ele? É basicamente isso. O reino que Jesus promete aos que são bons e caridosos não é o reino material e cheio de glórias do mundo, poder perante os outros. É o reino onde temos o poder sobre nós mesmos, agindo da forma correta para com os outros, encontrando alegria, paz e o amor infinito de Deus. Amar ao próximo é o caminho seguro, é rota obrigatória para encontrarmos o nosso Criador. Pois é o amor que encerra todas as leis que Jesus veio nos ensinar, expresso através da caridade e da humildade. Você só consegue ser verdadeiramente caridoso quando você é humilde. Porque quando não há humildade, a gente vai estar lá oferecendo uma coisa com uma mão e tirando o céu com a outra. Quem já viu, gente, isso? É que às vezes quando a gente está, não confundo, às vezes quando a gente está num grupo, por exemplo, num grupo social, né, de trabalho social, a gente precisa mostrar para as pessoas do grupo determinada ação que a gente fez. Até mesmo como uma forma de prestação de contas, a gente precisa disso. Mas tem gente que não pode dar um pão, que já vai lá tirando selfie. Olha só, estou sendo caridoso, estou levantando a bandeirinha. Isso não é humildade. A gente precisa acabar com essa necessidade de mostrar que nós somos bons e começarmos a ser bons. Sem pedir glórias, sem pedir coisas do mundo. A caridade, ela está dentro do espiritismo e fora das outras religiões? Ela está dentro do espiritismo. Como eu falei lá no começo, nós é que às vezes nos desviamos dela, mas ela não está longe das outras religiões. O orgulho e o egoísmo estão presentes em qualquer lugar. Até mesmo quando nós somos esclarecidos o suficiente, como espíritas a gente tem um conhecimento que nos é dado que outras religiões ainda não chegaram lá. Mas isso não quer dizer que nós não somos orgulhosos e egoístas, ao ponto de não sermos caridosos, ao ponto de não
adentrarmos nessas leis de Jesus e trazermos elas para nossas vidas. Então a gente não pode julgar. Toda a moral de Jesus se resume nessas duas coisas, na caridade e na humildade. Quando eu olho para um irmão de outra doutrina e eu digo que ele está errado por seguir aquela doutrina, ou ele está errado na forma como está fazendo as coisas, eu já não estou sendo caridosa. Eu já não estou trazendo, porque Jesus nunca disse, olha, o verdadeiro aqui é o católico, o verdadeiro é o espírita, o verdadeiro é o protestante, o verdadeiro... Não, ele não falou nada disso. Ele falou mandamentos que eram muito simples e que qualquer doutrina que se encaixe nesses mandamentos, ela vai ser uma doutrina boa. E vai levar as pessoas para um lugar bom. Onde quer que estejamos, quem quer que sejamos, pratiquemos algumas coisas que também são simples, vocês vão ver. A humildade, primeira de todas, humildade. A humildade para olhar para o outro com empatia, a humildade para não se sentir superior por causa de bens materiais ou por causa de algum conhecimento intelectual que o outro não tem. Às vezes a gente se sente assim, como se o outro fosse menor do que nós porque eles não têm o diploma que a gente tem. Hoje em dia é muito isso. E você consegue ter conversas riquíssimas com pessoas que nunca pisaram numa escola. Conversas sobre a vida. Que lá na escola a gente aprende, mas não é tão forte quanto a vivência real dessas pessoas que muitas vezes não têm uma educação formal. Outra coisa, além da humildade, a pureza de coração. Isso está nas bem-aventuranças. A pureza de coração, precisamos ser puros. A brandura. Sermos pacíficos. Complicado. Quando chega na humildade, tudo bem. Quando chega na pureza de coração, tudo bem, eu faço as coisas de coração puro. Agora, quando chega no ser pacífico, aí é onde muita gente trava. Nós precisamos ser misericordiosos e também amar ao próximo. Perdoar as ofensas, fazer o bem sem ostentação e não julgar senão a si mesmo. Façam um exercício de toda vez que vocês forem julgar uma pessoa, você pode até julgar. Agora, para cada julgamento que você fizer para ela, olhe para si 2 vezes. Faça 2 julgamentos para você. Não vai ser difícil, não. Vai ser bem fácil. Porque quando a gente olha para outra pessoa com o olhar de julgamento, muitas vezes essas coisas estão dentro de nós mais do que o que está na outra pessoa. Então é preciso refletir sobre isso. A boa nova, ela não promete a paz da vida superior aos que calejam os joelhos nas penitências incompreensíveis. Aos pagadores de promessas do mundo que calejam os joelhos, que rezam, mas que não conseguem se conectar com o Criador. A boa nova não promete a paz da vida aos que especulam sobre a natureza de Deus, que ficam tentando compreender a todo custo uma coisa que para nós é incompreensível. Não tem como. Não tem como. É como você dar um livro de medicina a uma criança que está lá no jardinzinho de infância, mal aprendeu a ler. Não tem como. A boa nova não promete a paz da vida aos que discutem as coisas do céu por antecipação ou que pregam verdades eternas. Verdades que são mentiras. Verdades que não estão pautadas na lei que Jesus veio nos trazer. Mas a boa nova exalta a posição sublime de todos os que disseminam o amor em nome do Todo Misericordioso. O juiz magnânimo, que é o nosso Deus, é o nosso Pai, ele não pergunta formalidades, ele não pergunta se você terminou o 2º grau para poder entrar e possuir o reino dos céus, ele não pergunta se você
sabe ler e escrever, se você é médico, se você é juiz, se você é advogado, se você é isso, aquilo. Ele não pergunta. Ele não se incomoda com formalidades. Ele não exige prática exterior sobre formas religiosas padronizadas. Então, se você não sabe rezar um Pai Nosso, esqueceu algumas palavras, não tem problema. Se conecte com seu Pai. Quando nós somos bebezinhos, ou quando nós temos contato com criancinhas, a gente se incomoda quando elas estão falando coisas que a gente não compreende direito. Eu acho muito difícil, às vezes a gente acha muito engraçadinho, né? Quando começa a falar certo, a gente diz, oh, era tão bonitinho antes. Mas é necessário o aprendizado. Só que nós não ficamos nos incomodando com essas formalidades. A gente quer que essas crianças cresçam e aprendam as coisas, mas a gente não vai julgá-las, a gente não está ali para recriminá-las se elas não falam certo. É um aprendizado, então ele não pergunta sobre isso. Ele também não indaga sobre religiões que foram base para a vida das pessoas, mas simplesmente, unicamente, se a caridade ela foi praticada, onde quer que as pessoas estejam. Não vai ter carteirinha de eu sou evangélico, eu sou espírita, tá lá. Já pensou a gente entrar no reino dos céus com uma fotozinha do espírito do ano? Ganhei a medalha, sou espírita do ano. Não tem isso, não. Você não vai fazer mais do que a sua obrigação, sendo caridoso. Então vamos fazer o nosso trabalho. Jesus não fez caridade somente, não fez da caridade somente uma das condições para alcançar a salvação, mas é a única condição da salvação. É onde se encerra aquela máxima que todo espírita conhece, que é fora da caridade não há salvação. A caridade, ela abrange, dentro dela estão todas as outras virtudes. Porque a gente não consegue praticá-la sem que dentro de nós tenha pelo menos uma faísca de amor, de compreensão, de humildade, dessas coisas todas que a gente já falou. Não existe. Então não é uma das condições, é a condição. Que nós possamos refletir sobre isso. Eu trouxe aqui um texto do André Luiz que eu gosto muito, que chama Nesse Exato Momento. Porque às vezes a gente deixa passar as oportunidades, e aí o André Luiz, eu gosto muito dele porque ele fala de forma muito didática sobre as coisas que a gente pode fazer. É um guia. Sobre como nós podemos fazer as coisas. E ele diz assim, ó: nesse exato momento você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Resumindo, da caridade. Ele diz, na circunstância mais favorável para fazer o bem. De coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Nós estamos no lugar que precisamos estar, com as criaturas que precisam estar conosco, nas situações exatas onde a gente precisa estar e lidar com essas coisas. Você está no exato lugar e com a tarefa mais adequada às suas necessidades. Vamos trazer isso para o trabalho que a gente desempenha. Eu sou professora. Sou professora porque gosto, sou professora porque tenho vocação para isso, tenho talento para isso. Mas é essa a tarefa que eu preciso desempenhar. Se eu for, já fui outras coisas, já trabalhei em outras coisas, mas eu nunca me encontrei tanto, nunca estava certinho quanto está agora. Então é aqui que eu preciso estar. É nessa circunstância, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Desincumbir-se é quitar uma dívida, tá? Então nós estamos no lugar exato onde as nossas dívidas precisam ser quitadas.
Nós precisamos nos reajustar. Nós estamos também no ponto mais importante para dar testemunho da sua aplicação à fraternidade. Fraternidade é irmandade. É um sinônimo. Então, eu achei muito bonito quando o Léo falou na prece, né, que nós estamos aqui porque precisamos. Cada um está nesse cantinho aí, eu estou aqui, todos nós estamos aqui. Quem está ouvindo de casa está onde deveríamos estar para a aplicação dessa fraternidade, dessa comunhão que a gente precisa tanto. Nós estamos no lugar exato de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros. E aí tem uma coisa que está escrita lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu não vou me recordar qual é o capítulo, mas eu lembro da fala, que ele diz o seguinte: temei permanecer indiferentes nos lugares em que estão, quando puderem ser úteis. O medo que a gente tem que ter não é de ter esse movimento, de ir para a ação, de reconhecer que a gente precisa fazer a felicidade para os outros. É porque a gente tem medo de se responsabilizar, não é? De se responsabilizar pela felicidade alheia. Mas é muito bom a gente se responsabilizar pela felicidade dos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente também está fazendo com que as pessoas tragam isso para a nossa vida. Um pai que se dedica à felicidade do filho, o filho que se dedica à felicidade do pai, ele está praticando a máxima que Jesus mandou. Então, que nós possamos ver isso. E nós estamos também no lugar exato de observar que muitas vezes vale mais a pena perder para conquistar do que conquistar para perder. Às vezes a gente precisa perder o nosso chão. Às vezes a gente precisa perder esse chão que a gente pisa, o material. A gente precisa perder para conquistar coisas que nós podemos ter sem ter nada assim no mundo físico. Mas é o mundo espiritual, é o nosso mundo espiritual. É a nossa vitória perante essa luta do mundo. É quando a gente consegue olhar para as coisas e entender: eu não sou essas coisas. Eu não sou a roupa boa que eu visto, eu não sou o cabelo que eu consigo arrumar, eu não sou a carteira que eu tenho, eu não sou o dinheiro que eu tenho, o papel. Eu não sou isso. Eu tenho isso. E eu preciso saber usá-lo. É tempo e é o lugar também de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Então a gente tem que ajustar a rota, não perdermos a esperança, para que no momento oportuno tudo que foi perdido se restabeleça, mas da forma correta. Quando a gente está no meio do furacão, está no meio do caos, a gente não consegue respirar sem pensar naqueles problemas. E eu já estou puxando um pouquinho do que a gente vai falar no mês de setembro, né, Cris? Mas a gente não consegue pensar, e é necessário pensar para ajustar a rota. A gente não tem uma bússolazinha de pulso para a gente estar olhando para ela o tempo todo. A nossa bússola tem que ser o Evangelho. A nossa bússola tem que ser as histórias que Jesus já nos contou, as coisas que Ele já nos fez compreender e até buscar mesmo as coisas que nós não compreendemos. Essa deve ser nossa bússola. É tempo e é o lugar exato de não esmorecer com a dificuldade, a fim de merecer o benefício. O merecimento do benefício deve ser o objetivo de todos nós. O benefício de quê? O benefício de estarmos em paz. O benefício de estarmos harmonizados. O benefício de estarmos tranquilos com as outras pessoas e com nós, com o nosso íntimo, conosco. Então é o nosso objetivo principal.
Os benefícios, eles devem ser vistos como isso. Não é o benefício de que, se eu conheço um amigo que trabalha no banco, eu vou chegar lá no banco e eu vou dizer, amigo, faça isso aqui para mim, por favor. E enquanto tem lá 20 pessoas, 30 na fila. Não é esse tipo de benefício, não. Mas eu vou lá. Mas vai ter que enfrentar a fila. Eu tô de home office. Ah, é, ó. No home office fica mais fácil. Ele que determina a fila. Mas o benefício não é esse material. O benefício é o que nos traz tranquilidade. O que é que nos traz mais alegria? É a gente conseguir as coisas da forma correta e saber que a gente não vai perder nada por conta daquilo, né? É a base firme, é aquela rocha. É construir a casa com um alicerce de pedra, não de areia. A gente precisa disso. E aí André Luiz termina falando que é o tempo e é o momento, o tempo e o momento, ó. É o tempo e é o lugar exato de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. Não sei se vocês já tiveram aqui um chefe que é muito rude, que foi muito rude, que não acolhia ninguém, não sorria para ninguém, não tinha simpatia nenhuma, mas queria receber todas as coisas. É muito ruim. E esse é o exato momento da gente fazer o contrário. É aquele negócio, uma pessoa dá uma paulada em você, dê um sorrisinho para ela, vai doer. Mas a gente precisa fazer esse esforço. Claro que na hora não é para sorrir não, né? Para mostrar que tá chateado mesmo, que não é sério. Mas a gente precisa aprender a abençoar. Se a gente não consegue sorrir, mas abençoar. Para poder receber também a cooperação e a simpatia. E aí ele termina falando: e por isso mesmo, por tudo isso, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Então, que nós possamos refletir sobre essas formas de caridade. E se vocês não sabem ainda como ser caridosos, comecem a olhar para si e dizer: como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou me alimentando? Como é que eu estou? Porque tudo isso, né? A gente fala sobre alimentar o próximo, matar a sede do próximo, vestir o próximo, cuidar do próximo. Então, se você não sabe ainda olhar para essas pessoas, mas olhe para si e se cuide, para que ao se cuidar, você tenha a necessidade de cuidar das outras pessoas, porque isso vai se tornando uma necessidade. E que a gente possa, todas as vezes que nós ajudarmos alguém, que a gente possa ser caridosos com alguém, que não paremos, que a gente não coloque limites no sentido de limites físicos. Sempre a gente consegue alcançar alguns amigos, a gente consegue buscar pessoas que, se em determinado momento a gente não consegue fazer algo, mas a gente consegue alguém que faz. Então, que sejamos essa rede de comunicação, que sejamos essas mãos dadas para praticar a caridade com as outras pessoas. E se não é o momento de ir lá para fora, fazer uma campanha do quilo, ou estar falando nos hospitais, acolhendo as pessoas, dentro das nossas casas a gente consegue fazer isso. É sempre bom lembrar. Então, que nós possamos sair daqui com essa noção de caridade, porque muito vai ser falado ainda sobre isso. Muito tem que ser falado para que a gente aprenda, para que vire hábito e não somente a prática vazia. Nós possamos estar todos em paz, que possamos retornar a essa casa, falar sobre isso tudo, falar
de estar aqui. Agradeço ao nosso mestre por ter essa oportunidade, por ver o rosto de cada um de vocês, que é tão importante para a gente. Passamos tanto tempo longe fisicamente uns dos outros e a gente precisa desse calor, dessa presença ainda, né? Então, muito obrigada por todos os que me